Vede que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, 3 a 5 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vede que ninguém vos engane. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora orar ao Senhor, vamos dispor o nosso coração. Você que está de forma interativa, deixe, sem ser prolixo, lhe dizer que 99,99% da nossa igreja está em casa. Por regras, por obediência a essas regras, nós estamos privados da comunhão na grande congregação. Então aproveita essa hora, pega sua agenda, sua caneta Bic, sua Bíblia, e vamos ouvir e anotar o que o Espírito tem a dizer à igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, Senhor soberano, o Todo-Poderoso, aquele que é a luz das nações, aquele que fala, que se move, que é real, que é verdadeiro, que é digno, que o reconheçamos como Senhor, que o magnifiquemos com as nossas atitudes, que o celebremos com o nosso culto, e que como ovelhas do Senhor, ouçamos o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então fala-nos neste dia, Pai, em nome de Jesus, sobre o tema: Vede que ninguém vos engane. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos de Deus, pedras que vivem em amor, predestinados, aqueles que foram gerados por este altar, são o selo do meu apostolado, mas que são acima de tudo meus filhinhos na fé. Meus amados, em 1986, o grande pregador e talvez o maior, o paradigma de todos os pregadores do mundo, Dr. Billy Graham, convocou os 10.000 principais pastores do mundo para um encontro célebre chamado Amsterdã 86. E aquela convocação da qual o seu apóstolo fez parte foi um anúncio profético exatamente sobre o tema que nós vamos tratar hoje. Billy Graham advertiu aos 10.000 pregadores, pastores e líderes mundiais que se reuniram em Amsterdã, na Holanda, e ele disse: olha, que ninguém vos engane, porque surgirão muitos enganadores. Eu creio que esta admoestação de Jesus à sua igreja, neste período histórico que estamos vivendo, os tempos difíceis do fim, esta admoestação terá que ser conhecida agora a partir deste altar.
Nós acreditamos e ensinamos nesta igreja que Jesus vai voltar pela segunda vez. E claro que existe uma grande preocupação de todos os cristãos do mundo, do norte lá da América, ao final da Ásia, África, passando por todos os continentes. Há uma preocupação de todos os cristãos que estão se perguntando: o que está vivendo a humanidade já serão sinais escatológicos, apocalípticos? As coisas que estão acontecendo são parte da Bíblia Sagrada? Então nós temos que estar atentos, firmes, esclarecidos, ensinados pelo altar profético do nosso ministério, porque, irmãos, nós não estamos trabalhando somente com uma congregação sobre esta questão do que se está vivendo hoje. A maioria das pessoas está adormecida em relação a esta questão. E você sabe que todas as religiões do mundo, todas, ensinam que alguém está para vir ao mundo nestes dias do fim. Por exemplo, os judeus, especialmente os ortodoxos, dizem que creem que o Messias vai voltar, ou que virá. Eles creem que virá o Messias. Os hindus, que creem em 10 reencarnações, dizem que 9 reencarnações já aconteceram e que a 10ª virá com o final do mundo. Os budistas aguardam uma nova encarnação do Buda. Os islamistas estão esperando a vinda de um líder nos últimos dias antes do fim do mundo. E todas as religiões do mundo, eu trouxe aqui 4 das principais, mas todas as religiões do mundo estão dizendo: vai acontecer alguma coisa e alguém vai aparecer, alguém virá. Então, de onde vem esta crença universal de que alguém virá? Vamos lembrar então o que disse Mateus 24:3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos, tanto esta crença, esta preocupação escatológica do final dos tempos, não é uma coisa de hoje. Já nos tempos de Jesus se falava sobre isso. E eles perguntaram a Jesus: olha, diz-nos, quando é que sucederão estas coisas? Quando é que alguém aparecerá? Quando é que virá o fim? E eles fazem 3 questionamentos. Quando sucederão estas coisas? Qual é o sinal da tua vinda? Portanto, já estavam perguntando a Jesus e dizendo: olha, você vai voltar outra vez? E quando será a consumação dos séculos? Então, quando é que será o fim de tudo? O final dos tempos. E é isso que eu quero tratar esta manhã, com temor, com tremor, com responsabilidade, mas com profecia. Porque ninguém sabe, amados, ninguém sabe quando é que sucederão estas coisas, qual é o sinal da vinda de Jesus e quando será a consumação do século. Ninguém sabe. Jesus disse que nós, evangélicos cristãos, não poderíamos especular datas, mas ele deixou alguns sinais. Ele deixou na Bíblia Sagrada pelo menos
21 sinais, 21 dicas, que nós vamos estudar algumas esta manhã, não haveria tempo suficiente para estudar as 21. Mas vamos começar então com o primeiro sinal. Diz em Mateus 24, 37 a 39, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então ele disse, olha, um dos sinais que Jesus vai voltar é que a humanidade passará a viver como nos dias de Noé. Ele explica aí então no versículo 38 e 39, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha, esse comportamento do que se vivia antes do dilúvio é o comportamento que se está vivendo hoje. Ele diz, olha, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Esse comia, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E disse que até o dia em que Noé entrou na arca, versículo 39, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E disse que este sinal do casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, a forma desregrada que a humanidade vivia nos dias de Noé, ele disse, quando começar a acontecer isto, vai ser um sinal da vinda do Filho do Homem, ou seja, Jesus voltará e será o fim. Eu vou lhe dizer, amado, vamos lembrar que essa palavra está lá em Gênesis 6:11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência nos dias de Noé. Então, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, havia corrupção e violência. Então, meus amados, você tem que perceber que o que a humanidade vive, em particular o nosso país, revela tão fortemente. O nível de moralidade está muito baixo, amado, no nosso país e no mundo. Esse comem, bebem, casam-se, dão-se em casamento, isso é Sodoma e Gomorra. Então nós estamos tendo um sinal que o que se vive hoje, amado, a Bíblia diz, casamento é um homem e uma mulher. A sociedade diz não, pode ser 2 homens e 2 mulheres. Deus proíbe o uso, não usando a palavra específica, mas diz que quem destruir o corpo será destruído. O uso da droga, liberaram a droga. Deus é que faz a gestação de uma criança, liberaram o aborto. Então, você está vendo que a sociedade está cheia de corrupção. Tenho visto em algumas mídias sociais pessoas que contribuíram para a destruição da nossa economia, para as injustiças sociais, quando estavam em cargos do governo, hoje vêm dar palpites de que está todo mundo errado, quando eles já erraram, já corromperam a nossa nação. Isto é um sinal, estou falando em particular daqui, porque isto se passa em todos os países do mundo, mas é um sinal da corrupção, da violência, da vida desregrada que a humanidade está vivendo. Isto sinaliza que Jesus vai voltar. Segundo lugar, o aumento da criminalidade. Em Lucas 21:9, diz a palavra, quando ouvires falar de guerra, revoluções, não vos assusteis. Ou seja, não fique surpreso das coisas que estão sucedendo, que a Bíblia mostra isto tudo. Diz, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas,
mas o fim não será logo. Então, quando você ouvir falar de guerras e revoluções, amado, a revolução maior que, vamos lá lembrar que nós estamos em particular falando do nosso país, mas isso é a nível do mundo, é o desrespeito à lei. O desrespeito à lei, as sedições, as sublevações contra tudo que se chama autoridade, os crimes contra a segurança do Estado, as perturbações da ordem pública, a desordem social, a criminalidade, a corrupção generalizada, aqui e no mundo, é o segundo sinal de que os tempos do fim estão chegando. Terceiro sinal, guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6 a 7 diz: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que isso aconteça, não é o fim. Diz o versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e haverá terremotos em vários lugares. Então, meu amado, não tem havido um período temporal de paz no mundo. Eu tenho 67 anos e desde criança eu nasci num país em guerra, que continua em guerra até hoje. Eu não me lembro, pelo menos na minha noção de existência de vida, qual foi o período que não houve uma guerra ou um rumor de guerra? Não existiu. Então, hoje em dia, existe armamento com o poder de destruir a humanidade sem um tiro. São as chamadas armas biológicas. Então é possível lançar um vírus num país distante e esse vírus entrar pela humanidade toda, e nós estamos vendo aí uma realidade. Um vírus microscópico mudou as relações do mundo, que nunca mais serão iguais ao passado. Isto é uma guerra biológica. Então, eu não poderia deixar de dizer que eu sou a favor da destruição de todas as armas de destruição em massa. Claro que os países têm que se defender, mas é uma grande covardia a destruição em massa de forma biológica, os gases, isso. Então, isso aqui é um sinal da vinda de Jesus. Quarto lugar, e aqui eu acho que nos cabe uma temente observação, porque Jesus alertou para o engano. Ele diz vamos voltar lá em Mateus 24, 4 a 5, quando perguntaram: quando é que vai acontecer? Quando virás? Qual é o sinal? Quando é que será a consumação do século? Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então eu tenho que parar agora um pouco, porque nós como cristãos e que temos uma vida alicerçada sobre a Bíblia, temos que estar atentos a esta questão. Mensagens falsas de falsos cristos, hoje em dia, como nunca, amado. Hoje em dia, estão patentes nos meios de comunicação. Então Jesus disse: olha, que ninguém te engane, eu sou o Cristo, muita gente enganará. Você veja, hoje se abrem ministérios e se põem placas nas portas dizendo igreja. Não há um chamado, não há uma voz profética, não foi Deus que determinou, não foi Deus que chamou, mas isto faz parte de um sinal de engano dos últimos tempos. Então diz em Lucas 21, 8, respondeu ele: vede, não sejais enganados. Ele disse: muitos serão enganados. Ele está falando à igreja: amado, não se deixe enganar,
porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então, Jesus estava dizendo, se aparecer, olha que ele está falando há 2000 anos, né? Se aparecer alguém dizendo que é Cristo, e que chegou a hora, está iminente o cumprimento do Apocalipse, vai ser o fim, vai ser a consumação, ele diz, não os sigais. Então, o diabo é o arqui-enganador, e ele vem para enganar. A grande arma de Satanás é a mentira, o engano. E a igreja que não tem conhecimento é enganada. O líder que não tem vida de intimidade com Deus, não ouve a voz do Espírito Santo, ele é um enganador. Estão aí os youtubers, os influencers, amado, roubando gente das igrejas, criando situações. Você percebe nitidamente que são enganadores. São enganadores, amado. Então, ele disse, quando disserem, chegou a hora, não siga uma pessoa que diga, já estamos vivendo o fim do mundo, porque a igreja tem que estar vigilante, tem que ser ensinada a cada dia. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Irmãos, esta advertência de Jesus, que ninguém te engane, porque vão surgir falsos pregadores, falsos mensageiros, que vão enganar a muitos. Deixa eu só lhe mostrar um exemplo em Atos dos Apóstolos. Em Atos 8, 9 a 11, diz, ora havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica. E o que esse Simão fazia? Iludia o povo de Samaria. E ele insinuava ser uma pessoa de grande vulto. Veja, um mágico enganador que praticava mágicas, iludia as pessoas. Veja, isto já é um sinal do que Cristo andava dizendo lá atrás, antes de Atos dos Apóstolos e Mateus. E agora veja o que diz o versículo 10, ao qual todos davam ouvidos. Era um enganador, era um mágico, era uma pessoa que criava uma ilusão, mas olha, todos quer dizer ímpios e crentes. Todos davam ouvidos, do menor, da criancinha ao idoso. E sabe o que o povo dizia? Por isso é que não acredite que a voz de Deus é a voz do povo, e a voz do povo é a voz de Deus. Não acredite nunca. Sabe o que esse povo dizia a respeito desse homem que os iludia, os enganava? Este homem é o poder de Deus. Este homem é o grande poder. Versículo número 11, aderiram a ele porque havia muito que os iludira com mágicas. Veja, o bispo, coloca o versículo 10 por gentileza, diz que todos davam ouvido. Jesus diz, cuidado, que ninguém te engane. E chega um mágico, que as pessoas foram iludidas, davam ouvidos e começaram a dizer que aquele servo do diabo era o poder de Deus, era chamado grande poder. Olha o Elimas, grande poder, ele é o poder dos poderes, iludiu a todos. Amados, Deus nos deu olhos espirituais, tirou as escamas, tirou a cera, arrancou os véus, nos mostrou um pacto melhor e superior, disse que não poderíamos nem seguir o Cristo nos dias da sua carne, mas para seguirmos o ressuscitado. Uma vez que você tem olhos espirituais iluminados, compreende a herança, a esperança dos santos, você não pode mais ser iludido
Porque se esta semente estiver na sua casa, você vai ser rico. Ou se você levar este sabonete aqui, ou este álcool gel, que tem uma unção. Não tem unção nenhuma, mano. Álcool gel tem álcool. Tem nego tão perdido aí que já está botando gelo no álcool gel e bebendo álcool gel com gelo. Então, isso é ilusão. E diz que todos deram ouvidos. O que me deixa estupefacto é como é que todos, da criança ao adulto, deram ouvidos a uma pessoa que ilude os outros. Venha para a corrente de 4 semanas, você vai levar uma chave de plástico que vai abrir todas as portas, um cajadinho não sei de quê, o óleo do senhor Joaquim lá da venda ali da esquina. Elimas iludia a todos. E as pessoas iludidas, cegas, chamam o mágico do grande poder. Então Jesus está advertindo. Então disse, quando disserem chegou a hora, ele diz não. Versículo 24, 8 de Mateus diz assim: porém tudo isto é o princípio. Quer dizer que o que se está vivendo hoje não é o fim do mundo? Não, é o princípio. Estes sinais que nós estamos estudando é o princípio. E diz a Bíblia Sagrada, versículo de número 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então sim, virá o fim. Então nós vamos hoje compreender algo muito importante. É que estes sinais todos, que nós estamos estudando e vamos continuar estudando, os sinais do mundo, agitação, guerra, rumor de guerra, corrupção, dá em casamento, casas, come, bebem, vida desregrada, desrespeito. Mas a questão do engano, amado, a questão do engano é tão importante, porque a Bíblia está dizendo que isto tudo é o princípio, não é o fim. Quer dizer que então não estamos vivendo o apocalipse? Não. Não vai acabar o mundo amanhã? Não. Isto é o princípio. E ele disse que depois que o evangelho for pregado a toda criatura, a todo mundo, aí sim, aí vai o fim. Aí vai o fim. Então nós precisamos de parar agora um pouco, amados, sobre esta questão dos enganadores, porque cabe-me a mim, como profeta pessoal da tua vida, lhe ensinar, lhe advertir, lhe esclarecer, lhe motivar, lhe pastorear, para que você não seja iludido, porque nós não vivemos na mesma casa todos. Cada um tem a sua casa, cada um tem a sua família, cada um tem o seu rádio, a sua televisão, o seu smartphone, e cada um tem a liberdade de querer e de desejar ouvir. O que eu lhe estou dizendo é que nestes últimos tempos, um dos sinais é o engano. É a ilusão dos elimas, que as pessoas olham e dizem: esse cara é o poder de Deus. E não tem poder de Deus nenhum, tem o poder do diabo e do enganador. Então lembra-se o que Tito disse em Tito 1:10. Ele diz, Tito 1:10 diz: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores. Deixa esse versículo 10 aí, bispo. Quem são os insubordinados, palradores frívolos e enganadores? Especialmente, ou seja, grande parte do engano espiritual parte de quem? Dos da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Os legalistas. O diabo usa a lei de Moisés para humilhar, para atacar, para gerar o fracasso da igreja de Jesus. Então Paulo diz: muitos insubordinados, palradores frívolos,
enganadores. Esta palavra enganadores, especialmente os da circuncisão, amado, eles são insubordinados. Diz o versículo 14, eles se ocupem, ele diz, nós não podemos nos ocupar com fábulas judaicas, com mandamentos dos homens desviados da verdade. E o que os insubordinados e palradores vivos fazem? Vivem de fábulas judaicas, de mandamentos de homens desviados da verdade, pervertem a verdade, corrompem a verdade, desviam os eleitos da verdade com as suas cerimônias. E eles são movidos de quê? Por que essas pessoas fazem isso? Vamos voltar lá em Tito 1:11, bispo, para que siga o pensamento. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Você está vendo como é que um Elimas, um mágico, bota-se em cima de um altar com uma gravata, um microfone, e ele pode perverter casas inteiras, ensinando. Veja, é o enganador, então ele ensina o que não deve. Pastor, e qual é a motivação? Ele quer salvar almas, ele quer ver vidas resgatadas, ele quer ver os casais apaixonados, ele quer ver os filhos em obediência, ele quer ver o marido amar a esposa, ele quer ver a esposa sendo submissa ao marido. Essa é a motivação dele. Qual é a motivação dele? Torpe ganância. Pastor, por que só o senhor ensina isso? Pergunte a Deus. Então diz que eles têm torpe ganância. Esta palavra torpe vem do grego sapros, ou seja, eles ensinam coisas que não têm nenhum valor moral, coisas perversas, coisas degeneradas. E diz que há uma ganância. A ganância vem da palavra original grega kerdos, obtenção de lucros, intentos sórdidos, ensinos perigosos e errados. Pastor, eu vim de um lugar que ofereciam sal e óleo. Você foi enganado. Eu subo neste altar com esse temor de Deus, esta coisa, sabe, às vezes eu passo mal de tanta tensão, de ter que ser verdadeiro, não poder nem cair à direita nem à esquerda, para poder fazer de você uma pessoa livre, fazer da nossa comunidade uma comunidade cristã na verdadeira acessão da palavra. Então, 2 de Pedro 2:1-3, ele disse, assim como no meio do povo, não é na beira da praia, da macumba, lá no Recreio dos Bandeirantes, não, é na igreja. Você sabe que a maioria das igrejas, chega uma pessoa de fora, o pastor fica tão doido para não pregar, porque não tem palavra, não estudou, não se preparou, a última da hora ele separou 3 versículos, quando chega, olha, temos um irmão aqui nos visitando, o irmão quer vir dar a palavra? E o pastor senta, e chega o irmão, não sabe quem é, de onde veio, quem é a mãe dele, qual é a avó dele, não sabe moralmente quem é, e o indivíduo vai no púlpito e ilude as pessoas. No meio de vós surgiram falsos profetas, está vendo? Haverá entre vós falsos mestres, eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as práticas libertinas. O senhor está entendendo que todos abraçaram Elimas, disseram, Elimas, você com esse nariz aqui, é o poder de Deus, é o grande poder. E Elimas se insinuava, porque a soberba, você sabe, o diabo é soberbo. Ele se insinuava, e o povo dizia, grande poder, nego, você é o tal. Quando você nasceu, Deus disse, este é o cara.
E ele estava iludindo. Então diz que todos aderiram. Aqui Pedro diz: muitos seguirão as suas práticas, o quê? Libertinas. E por causa deles, dos falsos, será infamado o caminho da verdade. Por que ninguém respeita a igreja de Jesus aqui no Brasil? Por causa da falta da verdade. Você veja, qualquer hoje líder que queira ir para Brasília, ele vai atrás de quê? Verbas. Não pense que ele vai atrás, vamos tentar trazer uma mensagem para o senhor presidente, para os ministros de Estado e tal, vamos pregar com, aos governadores que nos ouçam. Ninguém vai, tem verba, tem ambulância, tem um dinheiro, tem uma coisa. Então, amado, diz que o caminho da verdade é infamado. Agora veja o que diz o versículo 3. Movidos de quê? Avareza, torpe ganância. Sempre é isto, o vil metal é que comanda a cabeça das pessoas. Farão comércio de vós. Uma semente, R$1.000, está resolvido o teu problema. Um álcool gel de R$500, está resolvido. Um álcool gel, um garrafão desse tamanho, custa R$20. Mas aquele não, aquele tem uma unção, é o grande poder. E a pessoa cai nesta esparrela. Por quê? Porque não é ensinada, não é esclarecida. Farão comércio de vós com palavras fictícias, mas para eles o juízo já foi lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, amados, esse é o primeiro aspecto. Tito 3,9, ele ensinou dizendo, Tito 3,9, evita discussões insensatas, não discuta com a lei, genealogias, contendas, debates sobre a lei, evita isso aqui, porque não têm utilidade, são fúteis. Você que conhece a graça do Senhor, que já tem revelação, já foi cortadito de alto a baixo, a palavra já te cortou, você já entende, não é a lei, é a graça, não é Moisés, é Jesus. Quando muda a lei, muda o sacerdócio. Quando você começa a ter esse entendimento, amado, você começa a perceber como é que a lei é inútil, é fútil. Eu me recordo, eu fui fazer, há uns anos atrás, um curso de liderança mundial, Advanced Leadership Training, lá em Singapura, e eu me recordo que estávamos 51 culturas diferentes, 51 países representados, e uma das aulas, nós gastamos 6 horas ou 5 horas, estava se discutindo se o batismo era no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E eu, cheio de sinergia, há uma hora, eu digo, amado, defina por favor, é no Espírito ou com o Espírito? O que que isso nos leva? Isso é fútil. This is waste of time, nós estamos perdendo tempo. Não, porque this is on the Spirit. Não, this is with the Spirit. Amado, se é on, se é with. O que isso muda a estrutura da vida? E nós estamos ali batendo, e vinha um e dizia um negócio, vinha outro e dizia 4, 5 horas. E sabe, eu não discuto com ninguém da lei. Quer me ouvir? Eu vou falar da graça. Agora, se você quer me interpor um pensamento, não, porque a predestinação é um equívoco de Deus, não pode, Deus é injusto, tem que salvar a todos. Isso não tem utilidade nenhuma. Isso é fútil. Não me chame para isso. Me chame para comer um McDonald's. Agora, com o milkshake do Bob's. Agora, para discutir debate da lei, você se lembra, há muitos anos atrás eu era convidado para ir nas rádios para debates. Mas eu criei os meus maiores inimigos. Sabia disso? Meu maior inimigo nunca foi o diabo nem os demônios, porque eles estão derrotados. São pessoas que começaram a debater coisas inúteis. E eu disse, amado, não pode. Eu estou aqui com a Bíblia diz isto. Não, porque tem que jejuar,
jejuar, porque se não jejuar, amado, isso é futilidade. Não, porque se não batizarmos, a vida não me dá certo, não anda certo, porque eu não me batizei nas águas. A água sim faz a obra completa. Jesus disse, tudo está consumado, a obra está completa, não tem que acrescentar. Pastor, e por que se fala tanto em batismo? Isso é uma cerimônia judaica, é inútil, é fútil, não serve para nada. 1 Timóteo 6, 3-5 disse, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, sãs, quem são essas sãs palavras? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, a Eusébia, a graça, se não concordar com a graça, ele é infatuado, nada entende, tem mania por questões, contendas de palavras, que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente quer dizer que os elimas, os mágicos, têm uma mente pervertida, cauterizada, supondo que a piedade é fonte de lucro, ou seja, achando que está na graça eu posso pecar. Então, hoje há muitos que proclamam ser Jesus, são seitas, são ocultistas, são feiticeiros, são falsos mestres, e o que eles querem? Adentrar o quê? A igreja. E eu vou lhe dizer uma coisa, a Bíblia Sagrada sempre será o alvo de ataques da humanidade, sempre. O diabo quer que duvidemos da Bíblia, o diabo quer nos desviar das Escrituras, e seria a grande vitória dele. Quando um crente pega a Bíblia e bota debaixo do travesseiro e diz, acabou, é a vitória do diabo. Então, você sabe, muitos lugares que hoje se chamam de igreja, não usam mais a Bíblia. Pastor, nós não usamos Bíblia na nossa igreja. Por quê? Porque isto assusta. Nós queremos que as pessoas venham. Nem em nome de igreja mais nós usamos. Nós usamos assim, comunidade do João, do Antônio, que é para, sabe, que nós queremos iludir as pessoas. Amado, se eu pudesse, eu colocaria aqui uma coisa gigante na igreja evangélica cristã, de 50 metros de largura. Como é que é a igreja de Jesus? Nem mais Bíblia estão usando, porque esses ministérios só de cantores, só de influencers, só de youtubers, ninguém mais usa a Bíblia. Quando eu ia aos debates, capitão, eu me recordo numa rádio, um grande comunicador, quando ele me chamava, dizia, lá vem o apóstolo com a Bíblia. Eu disse, o que você quer que eu traga? O Torá, o Alcorão? Eu sou evangélico, amado. Sim, mas não, vamos evitar a Bíblia, usa mais frases, sabe aquela frase que induz o Elimas e diz, este é o poder, e não é o poder, é do demônio? Olha, então não conte comigo, eu não vou voltar lá. Frases de efeito. Hoje, o indivíduo acha que participa de 2 palestras, já vira pastor. E já entra na igreja, já quer botar os pés na janela, porque diz, não, mas eu também sou pastor. Não é, amado. Isto é uma carreira, isto é um chamado, isto é uma vocação. Eu nem mesmo posso entender como é que eu estou aqui esta manhã, se não fosse por Deus, amado. Eu ontem estava preparando a mensagem de quarta-feira, longa, demorou muito, é muito estudo, muita pesquisa, e eu estava ali numa alegria, disse, Deus, tu me deste uma alegria de ficar aqui 3, 4 horas em cima de um assunto. Epá, isto aqui só pode ser de Deus. Humanamente não pode. Então, muitos lugares não usam mais a Bíblia, nem o nome igreja. Então a Bíblia é a nossa autoridade. Eu vou lhe dizer, amado, jamais permita que alguém lhe desvie da Bíblia Sagrada. Jamais permita que alguém lhe diga que de Gênesis a Apocalipse tem coisas que você pode rasgar da Bíblia. Não, tudo na Bíblia tem uma razão. Ela é a Bíblia Sagrada.
E aí vem neguinho discutindo Bíblia, achando que é um equívoco de Deus. Eu fujo dessa gente, amado. Eu corro 100 metros. O campeão Usain Bolt corre 100 metros em 9 segundos e 8, né? 9 segundos e 8 décimas. Eu corro em 10 minutos, mas eu corro, amado. Porque essa gente só faz mal. Agora, apóstolo, quem vai trazer paz a este mundo? Jeremias 6,14 diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Como é que se pode curar uma ferida de uma pessoa na alma do pecado, dando uma semente de feijão? Ou um álcool gel abençoado e ungido? Como é que se pode curar um ferido, um indivíduo que tem impulso suicida, tem bipolarismo, quer dar um tiro na cabeça? Como é que é possível resgatar uma vida dessa? Disseram, venha uma corrente de 7 semanas. O indivíduo já está ali para tirar a vida. Corrente de 7 semanas. Ponha num envelope R$1.000. Sua sogra será salva. Seu filho largará a macumba. Então, amados, eu vou lhe dizer uma coisa. É uma cura superficial. É como o indivíduo ter uma infecção violenta e o médico fazer só o enfermeiro faz um tratamentozinho só para criar uma crostinha, mas lá dentro tem infecção. Dizem paz, paz e não há paz. Jeremias 8,15 diz assim: espera-se a paz e nada há de bom, o tempo de cura, eis o terror. Versículo 15 diz: espera-se a paz e não há nada de bom. Então nunca se ouviu tanto no mundo, precisamos de paz. Eu ouvi uma líder que foi grande no Brasil dizendo: olha, por uma eleição nós fazemos o diabo. Então muitos líderes mundiais já estão seguindo o diabo, o anticristo, a besta, essas coisas que eu tenho ensinado na igreja. Dizem que paz e não têm paz. Então Deus tem um plano. Deus não abandonou o planeta Terra. Deus está no trono e no controle de todas as coisas. O homem sozinho está cego, dentro de um túnel escuro, procurando uma saída que não existe. Se não for Jesus, não existe saída. Eu vou dizer a você, amado, certamente como nós estamos neste culto online e estamos muito tensos, esses assuntos são muito densos, ensino é profundo, é intrigante, é instigante. Talvez você seja um crente desviado do evangelho, amado. Talvez você seja um budista, segue as cerimônias orientalistas, queima um incenso em casa, acende uma vela de 7 dias, você já catulou o alto da cabeça, a língua, os ombros, a planta dos pés, você oferece oferendas a deusas do mar. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho paz. Você está dentro de um túnel escuro procurando saída que não tem. Jesus é o caminho, é a porta. A maioria da humanidade não está entendendo, não tem ideia do que está sucedendo. O homem natural não é capaz de entender o que se está passando. Paulo disse isso em 1 Coríntios 12, 13 a 14, ele diz: também falamos não por palavras ensinadas de sabedoria humana, mas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com os espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, são loucura, não pode entendê-las, elas se discernem espiritualmente. Nós estamos aqui discernindo espiritualmente. Pastor, estamos vivendo o princípio de todas essas evidências. Pastor, e quando será o fim? Quando o evangelho for pregado a toda a criatura. Então Deus tem um propósito neste tempo do fim. Ele tem um plano. Sim, mas agora, estou falando agora, apóstolo,
É possível ter paz agora? Sim. Paz e justiça na pessoa de Jesus Cristo. Então, até Jesus voltar, amados, agora foca comigo novamente. Até Jesus voltar, nós, membros do corpo de Cristo, independentemente da denominação, mas em particular a Igreja Cristo Vive, nós temos que ser fiéis, amado. Porque em 1 Coríntios 4:2, o Senhor, além disso, se requer dos dispenseiros e cada um seja encontrado fiel. Por que eu preciso que a igreja seja fiel? E estou dando o melhor, ensinar o mais profundo, aquilo que está nas profundezas do coração de Deus. Porque nós estamos vivendo o princípio do fim. Pastor, mas quando será o fim? Diz em 24:14, estou repetindo pela terceira vez. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quer dizer que o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas como uma palavra de esperança. Porque quando este evangelho for pregado a todos, aí sim, aí é o fim. Olha o que diz em Romanos 5:3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde. Quando você tem esperança em Deus, você não fica confundido. Diz que virá o fim quando o evangelho for pregado a todas as nações. Marcos 13:26 e 27 diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, das extremidades da terra até as extremidades do céu. Então, Deus diz que haverá um momento em que ele vai reunir todos os eleitos de Deus dos 4 cantos desta terra e dos 4 ventos para a igreja ser arrebatada. Mas os que rejeitam Jesus, para eles haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24:51, castigá-lo-á lançando sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amado, quando fala em choro e ranger de dentes, está falando de inferno. Amados, haverá um julgamento, há inferno, há ranger de dentes. E você sabe, muitos cristãos já perderam o medo e o temor de Deus, e o temor de que existe o inferno. A maioria das pessoas já perdeu esse temor, tem nem temor nem reverência. Trocam um culto, amado, por um carnaval, trocam uma celebração por uma praia, abandonam a igreja 1 mês, 2, 3, de vez em quando aparece. Perderam o temor de Deus, acham que o inferno não existe. Então nós temos que pregar o evangelho, amado, proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, pregar o sacrifício da cruz, anunciar a ressurreição, proclamar a reconciliação. E eu vou lhe dizer agora, nós hoje, amado, temos uma possibilidade como nunca de anunciar o evangelho aos 4 cantos da terra. Você sabe, rádio, televisão, satélite, mídias sociais, nunca aconteceu isto na história da humanidade. Hoje você liga uma câmera, um telefone, você fala com o indivíduo na China, pode falar na China, viu, amor? A pessoa fala na África. Se eu pegar o meu smartphone daqui, eu falo até com os ETs, extraterrestres. Então, Deus está permitindo que se use estes recursos para se levar o evangelho, amado. Você sabe, quando Deus, existem milhares de pregadores em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, em alemão.
Existe uma única voz em português, amado. Uma única voz. Você sabe quantas pessoas falam português no mundo? Entre 400 a 500 milhões de pessoas. Só 218 ou 210 estão aqui no Brasil. Estão espalhados aí pelo mundo, as ex-colônias, Portugal, dá 400 a 500 milhões. Deus, quando me levantou, amado, Ele levantou com um foco. Porque para os que falam inglês já tem milhões de americanos para pregar. Espanhol então, meu amado. E o que são as vozes que pregam em português? O óleo de sexta-feira, o sal grosso, a semente, nem tem semente aqui, a semente, 1000, torpe, 1000, não pode ser 900, tem que ser 1000. Não pode ser 900, tem que ser 1000. E aí a tua vida muda. Amado, isso é jogar as pessoas dentro de um túnel escuro sem saída. Então, nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo se aproxima. Só Deus sabe quando será. E Deus nos confiou, porque Ele disse: o fim virá quando o Evangelho for pregado a todas as nações. Então, amado, Deus me confiou a mim e a você. Fomos pecadores remidos. Temos uma responsabilidade muito grande de pregar este Evangelho da graça como resposta à humanidade. Agora você pergunta, mas por que Deus não faz Ele mesmo? Por que Ele não usa os anjos? Por que nos confiou a nós uma igreja da zona oeste do Rio de Janeiro? Amado, eu vou lhe dizer, nós temos o grande e alto privilégio de termos sido o ministério que começou a graça de Deus para o mundo. Foi com este ministério, o Evangelho eterno, Deus nos chamou para pregar o Evangelho da graça, o ressuscitado. E eu vou lhe dizer, temos 10 minutos para terminar. Você vai se chocar com o que eu lhe vou dizer depois disso tudo. O que nós fazemos aqui nesta igreja, a revelação do pacto da graça de Deus, eu acredito que é mais importante do que uma decisão tomada pela Organização das Nações Unidas. O que se faz num culto neste ministério é tão transformador, é tão profundo, é tão intenso, que tira uma pessoa da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça, da cegueira para ver. Nenhuma organização, nem a ONU tem a capacidade de fazer isto por uma pessoa. O Evangelho da graça de Deus, amado, tem mais efeito do que qualquer decisão de um governo. Graças a Deus que alguns governos de Estado no Brasil já entenderam, amado, que igreja é essencial, é o único lugar de escape. Nosso bispo Tuchinski disse, amanhã, 9 horas, vamos estar com a igreja cheia. Em Manaus já liberaram, porque, irmãos, a igreja é o suporte. A igreja é a força da vida. A pregação é o pão. Porque depois que este evangelho for pregado a todas as nações, virá o fim. E é através da igreja que isto acontece. Pastor, mas por que um governo não libera uma verba aí de 100 milhões para botar, não é um satélite, 10 satélites? Amado, Deus não se envolve com isso aqui. Deus tem a forma, o tempo e o modo de agir. Deus está contando com um povo sábio e humilde da igreja Cristo vive, para que as nações ouçam que Ele ressuscitou e Ele voltará. Pastor,
mas o mundo será cristianizado? Haverá um momento que todos se voltarão para Cristo? Não. Não há nenhuma promessa disto. A única promessa que Deus disse é que será pregado o Evangelho a todas as nações. Porque em todas as nações o Senhor tem os seus eleitos. E a única forma deles virem a reconciliação é através da pregação. Mas não há nenhuma promessa de Deus dizer o mundo inteiro. Jacarepaguá todo. Cascadura, Madureira, Vila Valqueiro, Barra da Tijuca, Recreio, sei lá, nem me lembro mais nenhum outro nome, Piedade, Meia, todos, não diz isso. Ele diz que o Evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Apocalipse 3, 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto, tu guardaste a minha palavra, e não negaste. Guarda a palavra, prega a palavra, inste com a palavra, a tempo, a fora do tempo, cumpre o teu evangelho, o teu ministério evangelístico, cumpre, porque Deus disse, você guarda a minha palavra, você não nega o meu nome, você tem uma porta aberta, com a solução de todos os problemas, é Ele que dá a porta aberta, amado, Ele é que abre a porta. Sem Jesus é um túnel escuro, a pessoa não tem saída, mas com Jesus Ele abre a porta. 2 de Timóteo 2,9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, amados, nós temos boas novas para proclamar, e eu queria lhe pedir uma vez mais, em nome de Jesus, como seu profeta pessoal, você que está de forma interativa online, você que 99,99% da igreja que está limitada, sem mobilidade por ordem governamental, ajude-me a pregar o Evangelho. Ajude-me a pregar, a proclamar o Evangelho. Dedique a sua vida a Jesus. Jesus quer reinar em nós, Jesus quer reinar no mundo. Ele quer ser o governo de milhões de pessoas. Amados, Deus levantou este ministério, amado, como aquele anjo de Apocalipse, que sai proclamando a glória de Deus. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Ele é o Rei de Reis, o Senhor de Senhores. Ele vai voltar. Ele anunciou os primeiros sinais, mas Ele já disse quando será o fim. Ele disse, ninguém te engane, serão muitos enganadores, mas quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. E eu termino com Joel 3,14. Multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto. No vale da decisão. O dia do Senhor está perto. Quando Jesus disse isso, foi há 2000 anos atrás. Mas os sinais, e nós vamos falar posteriormente dos 21 sinais, hoje falamos de 4, estão se intensificando. E ele disse, no meio disso tudo, que ninguém te engane. Deus não lhe trouxe para este ministério, irmão, mesmo você que está, irmão interativo. Um abraço interativo a todos. Irmão interativo, Deus não te trouxe para este ministério
por um acaso. Há uma decisão que tem que ser tomada. Multidões de pessoas. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essas multidões de pessoas, como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não tiver conhecimento? O que se dirá a uma autoridade do nosso país? Excelência, pega este vidrinho de óleo que veio de Jerusalém e passa na cabeça da tua mulher de noite, porque ela vai te amar. Isso é resposta. Pega esse saquinho de sal grosso do Himalaia, cor-de-rosa, abençoado, ponha na comida, porque o teu marido vai ser um maridão que vai dar até uma mesada dobrada. Tá. Acho que havia lá um mágico que iludia a todos, do menor ao mais velho. Diz que aquele povo iludido dizia: Ele é o poder, Ele é o grande poder. Ele se insinuava, iludindo as pessoas. Cuidado com os enganadores, insubordinados, pauradores frios, especialmente os da circuncisão. Pervertem casas inteiras por torpe ganância. Esse é o objetivo. Estamos num vale de decisão, amados. Há multidões aí fora. Eu estava dizendo ao pastor Bruno, eu acredito que a nossa igreja vai se tornar uma igreja muito maior, quando o povo vier, amado. Muitas famílias que perderam o temor de Deus, não tem mais medo de inferno nem de nada, amado. E que Deus está falando ao coração: volta! É o vale da decisão. Eu vou lhe dizer, amado, quem me ouve aqui ou acolá, entrega a sua vida a Jesus. Fale de Jesus. Dedique a sua vida a Jesus. Eu ouvi em 1986, Dr. Billy Graham admoestar 10.000 pastores, dizendo: precisamos de intensificar o evangelho. 86. Anos atrás. O que é que nós temos visto? Uma igreja fazendo chamada igreja, iludindo pessoas, influências, palestras não sei de quê, isso, aquilo. Então, mulher de pastor tira fotografia nua. Pastor diz: não, o verdadeiro amor, temos que casar homem com homem. E o povo aplaude. É isso aí. É isso aí. Pastor que não tiver de acordo tem que ser preso. Tem que casar homem com homem, mulher com mulher. Nos dias de Noé. Estamos vivendo os dias de Noé. Sinal, hein? Sinal. Mas o fim é quando o evangelho for pregado. O mundo tem 7 mil milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, né? Em Portugal se diz 1.000 milhões. 7 bilhões e meio de pessoas. Você sabe quantas pessoas já ouviram falar de Jesus? Entre 1,5 bi a 2. Ainda tem 5,5. Nunca ouviram. Ouviram falar de Buda, de Hindu, de Islã, até o Papa não fala nem o nome de Jesus. O Papa tem vergonha de falar o nome de Jesus. Ele fala: Emanuel, o Emanuel, o Emanuel. Fala Jesus, cara. Não, Emanuel. É uma dinâmica que se criou para induzir as pessoas a pensarem que ali está Deus, ali está a besta e o anticristo. Multidões, estamos no vale da decisão. E nós temos que decidir de forma certa. Decida por Jesus. Sem Jesus, é andar num túnel escuro, onde não há saída. Bata aqui, bata ali, não tem saída.
Ele diz: eu abri uma porta. Eu abri uma porta. Você pode entrar e sair e encontrar pastagens. Ele é a porta, amado. Vale da decisão, não saia daqui hoje. Fala com o teu marido, com a tua esposa, e diz: vamos ser fiéis. Vamos fazer um ombro a ombro com este homem. Vamos pregar o evangelho. Vamos semear para que avance. Avance. Porque Jesus vai voltar. E Ele conta comigo e com você. Pequeninos como somos. Porque a Bíblia diz que Deus levanta o pequeno, humilde, para envergonhar os sábios, amado. Vale da decisão. Para de brincar de Deus, de cristão, né? Para de brincar de cristão. Você que está, porque eu estou desviado. Todo lugar onde eu ando, eu era da igreja, mas estou desviado. Estou desviado. Parece que tem mais gente desviada do que no caminho. Quem é que botou essa gente para fora das igrejas? Não fui eu, hein? Eu estou dizendo, perto está o Senhor. Volta para Jesus. Entregue-se. Pai amado e bendito, eu te louvo, Pai. Eu te engrandeço. Eu te glorifico. Obrigado, Deus, pelo que foi ensinado esta manhã, igreja. Sermão longo, denso, profundo, mas de luz. Certamente, Deus, milhares de pessoas ouviram pelas mídias, ouvirão televisão, rádio, internet, satélite. Queremos contribuir para que aquela palavra Maranata, vem Jesus, seja ouvida em toda a terra. E aí virá o fim. Muito obrigado, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Conta conosco. Conta conosco, Senhor. Conta conosco. Eis-nos aqui, Pai. Que a nossa boca seja uma trombeta com um sonido claro que diga: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga: amém, amém